quando iniciar a gravação, tá? Começou! Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para as meninas que estão aqui ao vivo. Somos 66 mulheres agora aqui na sala do Meet. Mês de maio estaremos aqui todos os dias. Quero convidar você para fazer esse propósito de estar aqui todos os dias, 5h30 da manhã, e aos finais de semana, 7h30. Vai ser um mês lindo esse mês de maio. Pastora, quero passar a palavra para a senhora dar o bom dia, nos abençoar nessa manhã. E, coraçãozinho para vocês, que eu estava aqui com saudade de vocês. Vai, pastora. Bom dia, bonitas! Bonitas, eu não aceito menos de 200. Estou aumentando a aposta. Nós somos 100 no Instagram. E muitas mulheres falavam assim, tenho uma saudade do Meet, tenho uma saudade de ficar lá. Poxa, pastora, vamos, bora! Olha, não sei por que motivo, mas esse mês de maio, no finalzinho do abril, eu tive clareza de que a gente tinha que voltar para cá. E eu estou voltando aqui por tua causa, porque eu gostaria de estar lá alcançando 30 mil mulheres. Mas tem algo aqui dentro dessa sala, aqui dentro do seu coração, que Deus quer abraçar. Ô, gente, é amor demais, não é? Deus deixa 30 mil mulheres por tua causa. Então, bonita, seja fiel, seja comprometida, traga suas amigas para cá. Esse é o movimento do mês que a gente vai ter levantes, vai ter desafios, mas a gente vai vencer todos eles, tá bom? Vamos orar? A Adjane podia vir de coque todo esse mês de maio, para poder ser a nossa irmã da oração do coque. Quem que aprova isso? Bate o palma. Olha só, olha só os aplausos. Muitos aplausos. A pergunta é, tu me amas? Eu te amo. Vamos orar, gente. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós nos alegramos no Senhor, Pai, nós queremos te adorar nesse primeiro dia de maio, nesse dia que fez o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós nos rendemos, Senhor amado, à tua soberania nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo que tem acontecido na vida de cada mulher, na minha vida. Deus, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós reconhecemos que com a força do nosso braço nós não podemos conquistar as nossas geografias, nós não podemos conquistar nada, porque é o Senhor, é a força do Senhor que tem nos capacitado a ir além, a avançar, a dar mais um passo, a levantar da cama todas as manhãs. Deus, que nesse dia de 1º de maio, nesse dia que fez o Senhor, nós possamos ver o Senhor nos detalhes, ver o Senhor nas pequenas coisas, que nós possamos ver, Senhor, e se sentir abraçada, aquela que está cansada e desanimada, possa sentir um novo fôlego, um novo ânimo, o ânimo que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, possa sentir, Pai amado, a força para caminhar mais uma milha. Em nome de Jesus, nós te bendizemos por esse espaço, por essa mesa, te bendizemos pela vida da pastora Leia, da sua casa, que a bênção do Senhor nunca se aparte dessa casa, que a provisão nesse lar, a provisão de alegria, de comunhão, de restauração, de santidade, de bondade, de mais do que suficiente, nunca se aparte da casa da pastora Leia e da sua geração. Em nome de Jesus, assim seja com a Eneida e com cada uma, Pai, que está nessa reunião. Em nome de Jesus, que os teus anjos acampem ao nosso redor e venham ministrar na nossa vida nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Bonitas, eu quero começar a nossa devocional de reencontro. A sensação que eu tenho é essa, de reencontrar amigas de Deus que eu não conseguia ver, né, tocar. Eu tenho a sensação de que eu toco você por aqui. Que bom você estar aqui. Obrigada por você estar aqui. E quando a gente chegar a 120 mulheres conectadas aqui, vocês me avisam aí no grupo, no chat, porque eu quero louvar a Deus por vocês. Já estou louvando a Deus.
Eu coloquei uma canção aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Me sinalizem. Estão ouvindo? Eu queria tirar um minutinho do nosso primeiro encontro para você poder fechar os olhos, respirar e você pensar o que você quer viver de Deus esse mês de maio. Eu já elegi a minha palavra, já elegi a minha promessa, e eu estou aqui montando um roteiro para o meu coração, para esse mês eu não me distrair com aquilo que não é dele. E aí eu quero, ao som dessa canção, que você tire um minuto. Eu vou contar aqui, cronometrar aqui um minutinho para você e o Espírito Santo. Amém? Então feche os seus olhos. Eu vou colocar aqui a canção do começo para você poder receber de Deus. E se você quiser depois ouvir essa música sozinha aí no seu Ações, eu te empresto ela, tá bom? Essa música, ela marcou nos nossos encontros e eu quero marcar esse maio com as lembranças abençoadoras. Então, vamos separar aqui agora um minutinho do nosso tempo para a gente poder ouvir o Senhor no silêncio. Coming back to just me, just a heart song singing out of tune. I remember simplicity, just to feel you here was everything. Stunned by your beauty, this is my offering, not for anything, just to pray. Like the fabric broken on the floor, may my worship be pure. Senhor, eu quero me juntar às minhas irmãs nessa manhã, dizer sim, amém, para a oração e intercessão da Dijane sobre nós, abrindo a porta, os portais desse mês de maio. Senhor, eu tenho a impressão de que o Senhor está nos dando a possibilidade de adentrarmos a um novo ambiente com essa movimentação. Não é retroceder, não é voltar para o passado. É pisar naquilo que o Senhor nos deu com maturidade, vendo o que não tínhamos visto antes. Obrigado por esse ambiente, obrigado por cada mulher, obrigado porque eu sei que aqui no Meet a gente vai ter uma movimentação diferenciada para te ouvir diferente. Obrigado por esse portal tão grande que o Senhor está me dando a sensação de estarmos diante dele nessa manhã. E o Senhor abrindo e dizendo, sejam bem-vindas, filhas. Sejam bem-vindas nesse lugar novo. Obrigada, porque eu sei que o Senhor está nos esperando para a gente adentrar nesse novo ambiente. E isso vai requerer de nós a exigência da constância, da permanência, da disciplina, ó Deus, do compromisso e do amor. E nós queremos dizer sim para esse mês de maio, nos movimentando em sacrifício. Sacrifício financeiro, sacrifício de tempo, sacrifício do sono, sacrifício das emoções. Ninguém vai estar aqui só porque está sentindo vontade. A gente vai estar aqui, Senhor, porque nós amamos o Senhor e, independentemente de estarmos com vontade ou não, nós estaremos aqui. Obrigado, porque nesse novo ambiente o Senhor tem pacotes, caixas nominadas, personalizadas. E até o final desse mês eu sei que o Senhor vai nos permitir abri-las e desfrutar do que tem dentro. E eu tenho a clareza de que cada dia que nós nos encontrarmos aqui, cedinho, com sono, às vezes com preguiça, às vezes desanimadas, às vezes com animação ou não, eu sei que o Senhor vai colocar coisas novas dentro dessa caixa. Obrigado, porque cada uma de nós estamos entrando aqui com a consciência de que precisamos de uma promessa para a gente poder agarrar, abraçar. Obrigada. Nós consagramos esse mês do maio. Consagramos cada dia, cada semana, cada dia,
cada hora, cada minuto, cada segundo. Consagramos, Senhor, tudo que vamos realizar e tudo que vamos viver. O Senhor já tem todas as coisas prontas. E nós queremos viver aquilo que o Senhor aprontou para o nosso bem, para os nossos desafios, aquilo que o Senhor vai fazer para a gente ser esticada. Nós queremos tudo. E nessa manhã nós te adoramos pelas caixinhas de presente que nós estamos recebendo nessa manhã, chamado hoje. E todos os dias o presente será aberto para a gente poder tirar dele o que o Senhor tem. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bonita, amém, bonita? Bonita, eu vou bem aqui fechar a persiana, tá? Porque fico toda à vontade quando eu estou aqui. E deixa eu te contar uma coisa. Você visualizou uma caixa de presente? Sabe o que a gente vai fazer? Cada uma vai comprar, fazer, confeccionar. Se você é uma mulher do pedagógico, você vai fazer isso tranquilo. Já estou querendo uma caixa bem grande para poder botar aqui, para poder simbolizar o meu maio. Então, a gente vai fazer isso. Você topa? Tem uma caixa? Pastora, visualizei uma caixa pequenininha, mas é uma riqueza de uma coisa que eu estou esperando. Fique à vontade de fazer como você quiser. Mas esse mês do maio será o mês de Deus presentear a gente com aquilo que a gente não tem. Amém? Abre aí a sua Bíblia em Malaquias. Quero te dizer que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, para você poder abrir a sua Bíblia e a gente vai fazer a nossa devocional aqui, tá bom? Que bom ter você, bonita. Quantas mulheres já temos? Fala aí. 93, pastora, 93. Ó, falta pouco para 100 e tantas, tá? Chama lá as suas amigas. Gente, chama o povo. Esse é o momento de abertura do mês. Talvez você tenha aí uma amiga que está precisando de algo, de uma resposta, de uma profecia diretiva. Não que você vai vir para cá para isso, para receber isso, mas você vai vir aqui buscar a presença. E a presença se manifesta de tantos jeitos. Estou te dando tempo para você abrir Malaquias, tá? Quando você abrir Malaquias, você me bate palma para eu saber, tá? Todo mundo... E as crentes já tudo abriram. Muito bem, crente, simbora. Simbora. Olha só que ironia dessa devocional de hoje. É o mês de maio, que a gente chama de mês das mães, das noivas. E o primeiro devocional é falando de quem? Dos homens. Falando de quem? Dos maridos. Falando de quem? Da gente poder olhar para essa linha masculina que está em volta da gente e a gente poder ter discernimento. Mas, antes de mais nada, eu quero profeticamente virar a página. Eu quero profeticamente dizer adeus ao abril e dar boas-vindas para o maio. Então, profeticamente, eu estou aqui abrindo o maio e dizendo para ele, seja bem-vindo, mês de maio, mês que a gente vai receber de Deus respostas, direções. A gente está virando a página, a gente está dizendo tchau para todos os meses que já passaram e vamos dizer sim para o maio. 31 dias, é isso? 31 dias de maio. Pastora, maio é o meu aniversário, é o meu mês, então vai ficar mais especial ainda. Então, eu quero abençoar essa movimentação profética da gente virar a página e a gente poder entrar de forma oficial na nossa devocional do primeiro dia de maio. Amém? Então, vamos lá. As aniversariantes, tudo já se manifestando, para ganhar os presentes que ganharam hoje. Hoje a gente ganhou presente com todo mundo. Bora ler? Malaquias 4, 5 e 6 fala assim, ó. Eu vou ler na tradução da mensagem, tá? Da mensagem, eu vou ler o 5 e o 6, como está aqui, e depois eu vou ler como está na nossa devocional, tá bom? Pastor, a primeira vez que eu venho no Meet, como que funciona? A gente faz igualzinho no Instagram. A gente vai ler o texto do livro, então, se você não tem, eu sugiro que você adquira o seu livro, que é muito bom. Ó, o meu é rabiscado, todo rabiscado, tá vendo? Porque eu quero saber o que está além das letras, e a gente tem a Bíblia. Então, se você não tem o livro, abre sua Bíblia e acompanha com a gente. Mais uma sugestão. Tem um caderno da devocional para você anotar o que Deus vai falar com você, para você poder não se perder. E quando tivermos lá no 31 de maio, você revisitar, tá bom? Vamos lá.
Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: mas olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Aí aqui no texto do nosso bispo, nessa conversa íntima com o Espírito Santo, o texto diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6. E aqui está o nosso título de hoje. A verdadeira masculinidade é o antídoto contra o caos. E as mulheres vão concordar comigo. Bora aqui ver se a verdadeira masculinidade é de verdade aquele lugar que arruma a coisa. Essa semana passada, na última semana do abril, a gente falou sobre essa questão da gente se posicionar e trazer a ordem ao caos. Que o caos é aquele lugar que você abandonou, que você não tem supervisão. E hoje, aqui nessa devocional, a gente vai ver a posição masculina, mas eu queria muito que a gente pudesse ouvir esse texto, personalizando esse texto, trazendo para nós. Porque o que o bispo está nos sugerindo nessa conversa hoje é, sem dúvida alguma, para nós também. Então, vamos lá. A profecia de Malaquias encerra o Antigo Testamento com um aviso crítico de sobrevivência civilizacional. Sem a presença ativa dos pais, a terra é ferida com aniquilação. Nesse tempo, testemunhamos a materialização desse juízo por meio de uma epidemia de homens que recusam o crescimento, presos em uma infância perpétua que devasta gerações. A cultura moderna moldada por ideologias hediondas e figuras arquetípicas, é isso? Vendeu a mentira de que a liberdade é a ausência de compromisso, criando uma legião de playboys. Vemos homens com 40 anos de idade agindo como meninos, fugindo da responsabilidade e esperando que o mundo os sirva. Essa mentalidade de orfandade programada gera uma sociedade fraca, em que o heroísmo foi substituído pelo vitimismo e o sacrifício pela conveniência. O diagnóstico clínico dessa patologia espiritual revela anões emocionais ocupando corpos adultos, homens dominados pelo arquétipo do zangado, explodindo em fúria doméstica por falta de domínio próprio, ou do soneca, entregando-se à letargia da mediocridade existencial. O problema central é a ausência absoluta de governo. Sem autogoverno sobre os seus impulsos, medos e apetites, você se torna incapaz de liderar qualquer coisa fora de si mesmo. A imoralidade e a passividade não são apenas falhas morais, mas erros de processamento neural que fragmentam a sua identidade, transformando os reis em escravos dos seus instintos. Você jamais conquistará territórios externos enquanto for um prisioneiro das suas próprias emoções descontroladas. A virada estratégica ocorre quando você decide matar o menino interior para que um homem de Deus nasça. O Espírito Santo está recrutando novos Josés, homens que não fogem para o deserto, mas assumem a missão no meio da crise. José de Nazaré não buscou palco ou aplauso, mas protegeu a promessa divina e proveu a segurança no caos. A maturidade se manifesta quando você mata a bola no peito e diz: a responsabilidade é minha. Não procure culpados para as suas feridas, mas transforme a sua dor em potência. O seu chamado intransferível é ser um muro de contenção contra o mal e uma fonte inesgotável da provisão para os seus. A sua validação como líder, Bonito, se o Bonito estiver aí ouvindo, exige que você elimine nessa estação qualquer atitude de vitimismo que ainda sabota sua autoridade doméstica. O seu próximo nível de influência será desbloqueado apenas quando você decidir carregar, sem reservas, o peso da responsabilidade pela saúde espiritual e emocional da sua linhagem. Amém?
Amém, bonitas? Bonitas, vou fazer diferente hoje. E eu quero ficar muito à vontade de não cumprir nenhum protocolo com vocês aqui, de não cumprir com vocês nenhum tipo de programação definida. Quero muito ficar muito à vontade naquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir. E eu queria que você escrevesse aí no chat o nome de 3 homens, que você hoje vai ouvir essa devocional e vai interceder por eles. Escreve aí o nome de 3 homens significativos e importantes da sua vida. Pessoas que influenciam você, que está próximo de você, pessoas que você pensa, meu Deus, eu nunca orei pelo meu sogro, eu nunca orei pelo meu tio. Talvez Deus traga sobre você esses nomes. E aí, fique à vontade para você escrever até 3 nomes. Quando você estiver escrevendo, isso é muito mais para você do que para mim, tá? É quando a gente traz para cá, para esse momento virtual, a presença desses homens, a presença dessas pessoas, a presença para que Deus possa trazer, eu vou escrever também, Deus trazer para nós a clareza de que nós, como ajudadoras, a gente pode facilitar ou prejudicar essa identidade e essa ação, esse comportamento, essa movimentação de hombridade que a gente está tendo e vendo, né, através dos legendários, de cultos, às vezes, bem específicos de hombridade. A gente está vendo um grupo de homens se movimentando em coisas específicas. Mas, olha, muitas vezes os homens eles têm dificuldade de colocar diante de Deus e da casa algumas movimentações por nossa culpa, pela maneira como a gente lida com a paternidade, com a hombridade, com a voz. Então, nessa manhã, enquanto você escreve o nome desses homens que fazem parte da sua vida, a gente está trazendo para cá a presença desses homens que a gente declara ao reino espiritual que eles serão visitados nessa manhã. Enquanto a gente estiver falando e você estiver escrevendo, pastora, sempre tem essa pergunta, igual criança na turma de primário, de maternal. Tia, posso escrever mais de 3? Pode. Escreva quantos nomes vocês quiserem. Eu coloquei 3 porque imaginei que eu estaria de forma muito assertiva e objetiva pensando nesses 3 nomes que eu coloquei. Mas fica à vontade de você colocar quantos nomes você quiser aí de pessoas que você quer que seja visitada hoje. A gente tem no livro Encontros, Árvores Geracionais, eu acho que é esse o nome, do Joseph Matera, um capítulo só de hombridade, quando ele fala que as bandeiras das manifestações dos clãs, das famílias judaicas, né, das famílias de Israel, eram levantadas porque homens tinham uma clareza de guerra. Quando o homem tem clareza da guerra que ele está, ele consegue, não é só abraçar as ferramentas, mas ele consegue se posicionar. Por exemplo, se você conta para o teu marido que tem uma barata lá no quarto, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar um chinelo. Essa é a ferramenta, é a arma que ele vai ter. Se você está no meio de um caos sozinha, eu quero lhe incentivar a compartilhar com o seu marido as guerras e as batalhas que você está vivendo. Gente, diferente de muitos homens, de muitas famílias e de muitas pessoas, eu tenho entendido na minha vida, não sei se isso faz sentido para você, mas eu tenho entendido que as minhas guerras, elas são refletidas na minha casa, na minha família. Então, quando eu batalho para ser uma melhor mãe, uma melhor mulher, eu estou batalhando para ser uma melhor mãe. Quando eu estou batalhando para ter uma ordem financeira, eu estou pensando na família. E eu quero abençoar a sua vida para que você pense que aquilo que você está buscando para você vai reverberar nesses nomes que você elegeu para colocar o nome aqui. Eu quero abençoar a sua vida para que você possa entender que esse lugar do governo interno, do autogoverno, ele vai alcançar você para você dar clareza para o seu marido, caso você seja casada. E eu sei que muitas mulheres aqui são mulheres casadas e mães, e também temos muitas mulheres solteiras, mas ouve aqui que essa é uma palavra para nós todas. Quando a gente tem clareza da batalha que a gente vive e a gente declara isso para os nossos maridos, é fácil lutar. Pastora, eu não tenho coragem de contar.
Ô, gente, muita gente vem no nosso privado pedindo socorro e, às vezes, a pauta é tão, assim, significativa que eu pergunto assim, seu marido sabe disso? Aí a pessoa diz, não tenho coragem. Porque isso que eu fiz sozinha, entrei sozinha, ele me deu a dica de não ir, e se eu falar para ele, ele vai brigar. E eu falo assim, você tem dois difíceis. Os dois difíceis é assim, ou você sofre sozinha e fica tentando salvar sozinha, ou você sofre com o abraço dele. Ele vai reclamar? Vai. Ele vai brigar contigo? Vai. Mas você está com ele? Então, qual é o difícil? É sofrer sozinha ou você trazer sobre você esse lugar da ordem, da organização? Então, eu quero abençoar você, incentivar você, se você está com alguma batalha clara, que a sua batalha, bonita, a batalha que a gente presencia e vive na nossa vida, é uma batalha que reverbera sobre a nossa família. Quando você ora pelas suas emoções, você está dizendo, Senhor, não estou dando conta dessas crianças, não. Me ajuda aqui. Ajuda aqui. Vem cá, Jesus. Você vai pedir ajuda a Deus para que você possa cumprir com a sua missão. Quando você pede a Deus uma promoção de trabalho, você não está só querendo reconhecimento. Você está querendo dar para a sua família um lugar de maior conforto. Quando você ora para que Deus estabeleça no seu ministério uma direção, o que você está dando clareza para a sua família é o entendimento de que todos vão poder te olhar e dizer, mamãe entendeu o que Deus tem para ela esse ano. A propósito, bonita, esse ano, você tem clareza de onde Deus está te levando? Você tem clareza que o 2026 tem um rumo, tem um endereço, tem um fluxo, tem uma estrada? Você já entendeu, já definiu para onde é que você está indo? Deixa eu te contar uma coisa bem especial que eu aprendi na minha casa, convivendo com meu marido, que é muito diferente de mim. Eu aprendi a fazer o mural dos sonhos, e eu achava que isso era uma brincadeira com Deus. E vocês sabem que eu adoro brincar com Deus, né? Vocês sabem que eu adoro me divertir com Ele. E eu achava aquilo tão pedagógico, tão legal fazer, escolher os sonhos da família, de cada um. Mas eu descobri que as viagens que a nossa família faz, quem tem que gerar sou eu. Porque eu ficava cobrando assim, Edinho, um ano passou e a gente nem viajou, né? Esse ano ele é mesmo, nem viajou. Acabou o assunto. Aí você não vai falar mais nada? Ele, uai, não viajamos, bora viajar no que vem. E nunca que vinha, gente. E eu ficava esperando. Até que um dia eu me lembrei que eu fiz um mural dos sonhos numa cartolina azul e coloquei fotos impressas, peguei na internet várias fotos impressas, várias fotos que eu imprimi, e essas fotos impressas foram postas nesse mural. E eu me lembro que quando eu morei em Salvador, Sofia era muito pequenininha, e eu coloquei essa cartolina do meu mural dos sonhos abaixo, para que ela pudesse visualizar na altura dos olhos dela. Então fica a dica, tá? Para você que tem filho pequeno. E todos os dias a gente orava e colocava lá. E eu me lembrei que a gente foi pela primeira vez à Europa porque eu orei e falei, quero ir para a Espanha. Quero apresentar a Sofia as raízes do sobrenome Castela. Quero mostrar para ela que lá existe um povo que te ama, Senhor. E todos os dias eu orava. Mas eu orava assim, acho que não tem juízo, não. Como assim que eu vou viajar para a Europa? Gente, não tinha possibilidade absolutamente nenhuma de orar, de dias, de tempo. Eu fazia uma pós-graduação em Salvador e não tinha possibilidade. Mas um dia, dentro da sala, eu falei assim, gente, bora aqui fazer uma programação para a gente ir para a Argentina, para a gente poder viajar e a gente conhecer o teórico da nossa abordagem da psicopedagogia. Todo mundo riu. Gente, no final do curso, eu estava na casa desse autor da nossa abordagem da psicopedagogia, Jorge Visca, conversando com a esposa dele, sentando na poltrona dele. Quando o Edinho viu isso, ele falou assim, agora é hora da gente ir à Europa. A gente está pronto para ir. Aí, quando a gente voltou dessa viagem, a gente viajou, a gente fez um roteiro que a gente contemplou quais eram as origens do nosso sobrenome. E eu sou tão grata a Deus, porque eu entendi que as viagens que a gente programava vinha primeiro no meu útero. E eu quero chamar o seu útero de útero profético. Mesmo que você ainda não seja mãe, você vai gerar
para casa, para a vida, para a direção desses homens que você convive. Seja o seu pai, seja o seu irmão, seja um tio que você mora, seja o avô que está aí perto de você, seja alguém que você considera e ele é do sexo masculino, você vai dar uma direção profética e de fé. E eu me lembro que quando a gente foi a Toledo, na Espanha, e nós subimos a Serra de Toledo, Deus me deu uma visão assim total da cidade. Eu tenho uma foto disso com Sofia no colo e eu falando para ela assim: Fifi, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui começou com uma pessoa chamada Isabel Castela, a rainha desse lugar. Aí a Sofia pequenininha. E a gente vai na casa dela. E eu falei, não, nós não vamos na casa dela, porque não precisa. Ela não vai chamar a gente para a casa dela, mas a gente está na terra dela. E ali, naquele dia, Edinho falou assim, como você leva a sério essas questões históricas do seu nome, da sua história? E ali, naquele dia, eu entendi que a gente estava pisando no coração dele. A gente estava pisando no meu coração e naquilo que a gente gerou antes. Bonitas, eu não sei o que Deus tem para nós no maio, mas eu tenho certeza que Ele quer surpreender a gente. Porque Deus é esse Deus Pai querido que gosta de surpreender filhos. Eu adoro montar surpresas para a Sofia como mãe. Essa semana a gente teve um perrengue bem sério. E aí, essa conversa bem difícil que eu tive com ela, no final, depois de ter sido muito protegida pelo meu discipulado, obrigada, meninas, por liberarem palavras de oração na minha maternidade, eu entendi que aquele lugar era um lugar que eu não queria me encontrar, que era maturidade. Minha filha, ano que vem, vai fazer 18 anos, tu acredita? Um dia desse era uma bebê, 18 anos a bichinha vai fazer. E eu não estava entendendo o que era aquele comportamento com relação a algumas coisas, algumas opiniões. E isso estava me deixando um lugar muito desconfortável. Aí, essa semana, eu sentei com o Edinho e fui conversar. Eu não estou pronta. Eu disse para ele, eu não estou pronta para os 18 anos da Sofia. Aí ele falou assim, então deixa eu te dar uma notícia. Problema teu, porque os 18 anos virá e você vai ter que lutar. Eu não tinha. O problema não é meu, não. Ele é só seu, porque eu estou aqui prontinho para ela. Então, luta. Eu falei, vai dar um abraço, uma coisa, você não precisa, você só precisa se conscientizar de que ela está crescendo. Pronto, acabou. Gente, porque homem é assim, pro objetivo. Fica de lero, não. E aí eu entendi que, de verdade, essa era uma pauta para mim. E aí, depois, conversando com ele, eu entendi que o que ele estava me dizendo é para de mimiseira, porque ela está crescendo, você não vai poder impedir, e ou você desfruta ou você fica nesse lugar aí. E eu entendi que realmente eu precisava abraçar a nova fase da minha filha. Aí deixa eu te contar. Esse lugar da mimiseira, da briga, da confusão, da falação, desse lugar que não nos cabe. Não dá para a gente carregar isso para o maio. O seu maio precisa trazer uma maturidade sobre a sua vida para você poder caminhar junto com a sua família e o seu marido poder se abraçar nisso, para você poder entender que a paternidade, a maneira como a gente lida com os nossos filhos, gente, se o nosso coração não se converter aos filhos e os filhos ao nosso, há uma maldição na terra. Existe uma maldição programada para ferir a terra caso o nosso coração não se incline. E eu quero te dizer, como um grupo de mulheres que somos aqui, que o coração dos nossos maridos, eles vão ser muito mais favoráveis ao que Deus tem quando a gente se posicionar. Eu estou aqui compartilhando com vocês o meu coração com relação a essa vivência que eu tive essa semana, está uma vivência bem fresquinha, para você poder saber que as pessoas, o desenvolvimento humano, as coisas passam de fase. Mas, às vezes, a gente está presa nelas. Às vezes, a gente está presa no cuidado que a gente exige das pessoas. Poxa, fulana nem me deu presente esse ano. Ô, gente, não vai dar, não. Ah, para desse negócio, segue. Ai, fulana nem me mandou uma mensagem. Fulana nem me disse isso. Ô, gente, não vai dizer não, porque fulana está em outro lugar, talvez em outra estação, talvez em outra atenção, e você precisa avançar, porque a gente fica presa a isso. Então, nesse 1º de maio, e nesse antídoto, quanto caos que o bispo está nos convidando a olhar para a masculinidade, eu quero chamar você para a sua femininidade.
Porque esse lugar feminino facilita o coração dos homens. Sabe por que que a gente tem um monte de Jezabel? Sabe o que que a Jezabel faz com Acabe? A gente, às vezes, ocupa um lugar, os Acabes nascem porque Jezabel aparecem. Então, nessa manhã, eu repreendo todo o espírito de Jezabel na nossa vida, na nossa família, na nossa linhagem, na nossa nação, de entendimento de que a gente tem que dar conta de tudo, fazer tudo, que a palavra final é nossa. Eu repreendo todo o espírito da sua soberba, porque você se acha bonita, você acha que só do seu jeito é bom, você desaprecia o seu marido publicamente, você, às vezes, coloca diante do seu marido uma fala que desorganiza ele. Então, nessa manhã, nós estamos abrindo maio, que é o mês que, aqui no Brasil, a gente entende que é o mês das mães, mês das noivas, é o mês para você se posicionar e fortalecer a masculinidade do seu marido para ele poder se posicionar como sacerdote, como líder. Hoje, você vai fazer algo para o seu marido. Hoje é feriado, dá para você fazer tanta coisa, dá para você ser intencional com o seu tempo, dá para você poder ter um tempo de carinho e namoro, dá tempo de você poder se organizar numa refeição posta para honrá-lo. Eu aprendi na educação judaico-cristã coisas tão especiais. Um dia eu vou fazer uma mentoria só para dar dicas para a gente sobre a cultura judaico-cristã. E eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Na mesa posta de uma família judaico-cristã, a mulher prepara tudo para o marido. Ela não prepara para as crianças. Aqui no Brasil, a gente tem a mentalidade que a gente precisa suprir os filhos, e está correto, é isso mesmo. Mas a mulher, na linha judaico-cristã, ela prepara a mesa, e se a refeição é um bife, o melhor, maior e mais suculento bife não é teu, é dele. Gente, como que foi difícil para mim, que eu pensava assim, poxa vida, eu que fritei, eu que comprei, eu que mereço o suculento, o grande, com a gordurinha. E aí, quando eu fui alcançada por esse ensinamento, eu falei, Senhor, peguei o meu garfo e falei, sacrifício do céu. E botei lá no prato do Edinho. Ele falou assim, sacrifício o quê? Botar o bife no meu prato? Aí fui explicar para ele, que era um ensinamento que eu aprendi, que a pessoa que estava dando esse curso estava nos ensinando de que a melhor porção é do marido, a melhor porção é do seu pai, a melhor porção é do seu avô, a melhor porção é do seu tio que cuida de você, se tem a representação paterna na sua casa. A melhor porção é daquele que representa a hombridade na sua vida. Então, nessa manhã, eu quero lhe convidar a eleger alguém, algum homem, para você poder honrar. E para que essa masculinidade seja um sacrifício para você. Aí, deixa eu dificultar ainda mais. Quero que você pegue, nessa lista que você tá, que bota aqui no chat, eu não sei se você botou aquela pessoa, aquele homem que desafia você. Aquele sogro, sabe? Rabugento. Aquele tio que te tira do sério. Aquela pessoa... Até mesmo o teu pai, que você nem tem convivência tanto, e você brigou da última vez que encontrou com ele. Sabe o que a gente vai abrir esse mês de maio? Já que a conversa íntima que a gente está sendo posta aqui na mesa é olhar para a masculinidade, nós vamos eleger o homem mais difícil da nossa lista e a gente vai honrá-lo. Você vai colocar diante de Deus o seu melhor bife da mesa e entregar para ele. Colocar a melhor porção dali do que você tem. Talvez comprando um presente, talvez dando para ele uma coisa que ele goste. Gente, é tão fácil a gente honrar as pessoas, enganaram a gente que a gente tem que honrar com coisas caras. Às vezes, um abraço, em uma palavra. Às vezes, uma palavra daquilo que você se lembra do que essa pessoa representou para você. Então, eu quero finalizar o dia de hoje declarando sobre a sua vida que o seu coração precisa ser convertido àquilo que tem para a próxima geração, começando com a geração que você está aí tendo acesso e segurando. Sabe esse versículo, que o coração dos pais se converterão aos filhos e o filho dos pais? Você vai exigir dos seus filhos a obediência. Bonita, para de se enganar, exige da menina, do menino, obediência e desobedece. Deus está te dando uma direção aqui hoje. A direção é simples e clara.
Eleja alguém difícil da sua família, do sexo masculino e o honre-o. Ah, tá bom, pastora. Acabou aqui, você deixa para trás. Não fez. Ah, é para fazer, pastora? É bonito. Tu acha que eu vou fazer sozinha, sem você? Mais de 96 mulheres reunidas, eu vou fazer sozinha? Não, não, não. Bora juntas. Aí, daqui a pouco, a tua filha faz teimosia. Aí você fala assim, não sei o que eu faço com essa menina. Já falei tudo, já briguei, já bati, já fiz aquilo, já botei de castigo. Aí não obedece. Aí o Espírito Santo fala assim, não vai obedecer, não. Você não obedece às direções. Como que quer? Gente, a obediência, ela é quando você ouve o comando e imediatamente você corresponde. Isso é obediência. Não, pastora, eu não fiz ainda, porque eu ainda vou na casa do meu tio no final do ano. Ah, bonita, vai enganar quem? Hoje, com tanto recurso, com tanta maneira que você pode ter de honrar alguém. Então, você vai colocar isso em prática. E a gente vai fazer aqui um pacto. Bonita, você está entendendo que eu estou aqui por tua causa? Você está entendendo que a gente está aqui para poder olhar o seu rostinho e nos alegrarmos nessa atmosfera? A gente poderia ter feito qualquer direção para o mês de maio, mas Deus, ele está tão determinado em abraçar você, em abraçar o meu coração com você, em abraçar a gente dessa atmosfera, que a gente está aqui no Meet. Então, por favor, corresponda com esse compromisso de amor com o nosso Deus e traga sobre ele coisas que você vai fazer. Então, se movimenta. Esse mês de maio é para você marchar. Você já viu gente marchando com preguiça? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma cerimônia militar com o povo marchando de qualquer jeito. Então, se ajeita aí na cadeira, se ajeita aí na cama, caso você esteja debaixo das cobertas, porque hoje é feriado, se ajeita aí onde você estiver e se posicione para você poder marchar nesse mês de maio com atitudes. E a primeira delas é: vá procurar um homem desafiante da sua vida e faça com que Deus quebre todo, levante toda... Sabe aquelas paredes que a gente, invisível, que a gente percebe que tem um arranho com ele, com aquela figura? Pois é, hoje é dia de você poder quebrar esse muro e você colocar diante de Deus a paternidade. Por que muitas vezes a gente não consegue ver Deus como nosso pai? Porque a gente não honra o nosso pai terreno. A gente não honra os homens que estão em volta de nós. A gente não honra o nosso sogro. Ô, gente, nosso sogro é aquela criatura que deu de presente para você o seu marido. Então, não importa se ele é rabugento, se ele é encrenqueiro, se ele é assim, o assado. Ele é uma pessoa de figura masculina para os seus filhos. Aquele tio, aquele avô, aquela pessoa que está aí no seu ciclo, é esse que você vai estar. Amém? Vamos orar? Sabe o que eu quero que nessa oração você traga na sua mente? Lembranças dessa pessoa que você vai eleger para honrar hoje. Lembranças. Senhor, traz para mim memórias abençoadas que eu tenho com essa figura, com essa pessoa. Senhor, eu tenho tanta dificuldade com esse irmão, com esse avô, com esse tio. Senhor, traz para mim, nessa oração, agora, as lembranças intencionais para eu poder chorar de alegria com ele. Hoje nós vamos fortalecer a hombridade de alguém da nossa família, entregando ao Senhor no altar um sacrifício. Sabe como que eu estou chamando o nome desse que você elegeu? A sua lenha, para você poder acender um incenso suave a Deus. Amém? Então, feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essas 97 mulheres reunidas nessa manhã. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos ajuda a entender sobre homens, mulheres, crianças, idosos. O Senhor nos ajuda a olhar ao desenvolvimento humano e a gente se apaixonar mais ainda por Ti. Nós apresentamos, Senhor, todos esses nomes postos aqui, esses homens, Senhor, que fazem parte da vida de cada uma de nós. Deus, tantos nomes que eu não vou conseguir nem ler, mas o Senhor está lendo aí no seu altar. O Senhor está lendo aí nesse lugar que o Senhor está assentado. Cada uma dessas pessoas postas aqui, escritas, com a nossa elaboração cognitiva, nós apresentamos aqui ao Senhor, Senhor. Todos eles, Deus, a cada um nome desse, visita, Senhor, traz a clareza da paternidade, da masculinidade. Senhor, nós protegemos os homens da nossa família, dando para eles, Senhor, o esclarecimento de que o Senhor é o Deus que é a nossa referência.
Nós abençoamos os homens da nossa família com uma hombridade de equilíbrio, de um sacerdócio que traz a diferença e traz a presença. Senhor, aqueles homens que estão adormecidos, acorda. Senhor, que o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa fala mansa, suave, às vezes um silêncio. Senhor, que isso seja um lugar que a hombridade do nosso marido, do nosso pai, do nosso sogro, do nosso avô, do nosso tio, dos nossos primos, sejam, ó Deus, fixados, sejam arrebatados por causa da posição de sabedoria da nossa parte. Nessa manhã, Senhor, nós queremos nos despedir de Ti, daqui, dessa presença coletiva, e dizer, queremos a Tua presença durante esse dia para nos direcionarmos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem. Nós nos despedimos desse encontro de hoje, dessa devocional, dizendo ao reino espiritual que nós queremos ser as filhas obedientes do Pai. Queremos olhar para a Tua presença, para a figura do Senhor, e dizer que nós honramos, respeitamos e obedecemos as Tuas ordens. Às vezes, ordens tão simples que a gente ignora e que a gente desabilita o nosso coração para que o fluxo da obediência seja uma coisa natural na nossa casa. Nos ajude, Senhor, a olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, aquelas mulheres com o relacionamento tóxico, abusivo, de violência, Senhor, traz para elas o entendimento de como lidar com a vida, como lidar com aquilo que o Senhor tem posto no coração delas, dá a elas sabedoria, traz para elas, Senhor, pessoas de conexão, para que elas possam entender a melhor forma de conduzir esse relacionamento, aquelas que o Senhor tem direcionado para finalizarem, para saírem dessa estação, dá a elas, ó Deus, a coragem, dá a elas, ó Deus, o escape. Ó Deus, guarda a vida das mulheres que estão aqui, as realidades que vivem em suas casas. Consagramos os relacionamentos para que sejam saudáveis. Consagramos, Senhor, o relacionamento também que às vezes manifesta por meio do uso do dinheiro. Ó Deus, guarda cada uma de nós para que a gente possa saber gerir, administrar, ser mordomas, sermos aquelas que cuidamos dos bens que o Senhor tem colocado em nossa mão para abençoar a vida do nosso marido, dos nossos filhos. Obrigada. Muito obrigada por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bonita, antes de eu me despedir de você, sabe o que eu quero? Você escreveu nome de vários homens, né? Eu comecei com 3, vocês escreveram mais de 100. Sabe o que você vai fazer aqui para você se comprometer virtualmente? Qual é o nome do homem que vai receber de você hoje a sua honra? E eu vou botar o meu aqui. Quem é que vai receber a honra que você vai sair daqui e vai colocar para poder fazer algo profético, algo realmente que você vai fazer de forma prática? Coloca aí. Coloca alguém que seja desafiante para você, tá? Alguém que talvez você não faria se fosse uma outra forma, se não fosse sozinha. Aproveita essa nuvem, que todo mundo vai estar aqui se movimentando, aproveita essa nuvem para você poder fazer algo que você precisa se desafiar. Coloca alguém que você fala assim, meu Deus, só por obediência que eu vou fazer. Pastor, o que se faz numa hora da honra? Deus vai te trazer direção. Talvez comprar um presente, talvez mandar uma mensagem pedindo perdão, talvez mandando uma canção, talvez ligando e falando com ele o quanto ele foi importante na sua vida, na sua história. Deus vai trazer na sua mente lembranças do que vocês viveram juntos, de um lugar abençoado. E você vai destruir esse lugar da ofensa. Aí você vai fazer isso, aí a outra pessoa do outro lado vai falar assim, que bobagem. Não tem nada não tem nada de ruim não, tá tudo bem, coisa da sua cabeça. Não fique triste com isso. Se a pessoa que estiver do outro lado não receber, não entender que está recebendo ouro e lançar as pérolas aos porcos, é uma opção dela. Mas você vai fazer o que é necessário. Hoje, nós estamos aqui com quase 100 mulheres para a gente poder pulverizar a hombridade por onde a gente estiver. Eu estou vendo gente aqui do Pará, estou vendo aqui gente da região norte, sul, estou vendo gente aqui do centro-oeste, estou vendo gente aqui do sudeste. Eu acho que o Brasil está todo representado aqui. Então, a gente vai trazer sobre o Brasil
a partir da sua movimentação, uma declaração de que nós honramos o homem brasileiro. Nós honramos o homem que Deus colocou na nossa vida e que você está elegendo hoje para adorar a Deus com sacrifício. Pastora, não escolhi o nome que está aqui porque eu não tenho coragem. Deus vai te dar, bonita. Escolha. Escreve aí para você poder fazer, a partir dessa escrita, um contrato emocional para você poder colocar diante de Deus o que você precisa, aquilo que você precisa colocar e apresentar ao Senhor. Amém? Então, vamos nos despedir com isso. E eu quero ouvir testemunhos a respeito do que você fez. Hoje é sexta-feira. As que decidirem fazer isso imediatamente, hoje, amanhã, vai trazer na nossa devocional, na hora do testemunho, uma voz daquilo que viveu. Então, você vai receber, apresentar o seu testemunho de amanhã, porque eu tenho certeza que você vai viver coisas especiais, tá bom? Eu estou vendo aqui os maridos tudo engraçadinho, né? Pedindo presente, né? Paulo pedindo presente. Mas aqui, Karine, ainda bem que Marcelo está lá embaixo. Ô, bonitas, presente para marido você pode muito bem planejar e fazer. Você não precisa da minha voz, não. Bonitos, pede presente. Pede presente para as bonitas que elas precisam dar mesmo. Não precisa esperar eu falar, não. Pode abençoando e honrando esses maridos tudinho. Marcelo, Paulo, Newton, Pedro, José, esses maridos tudinho que eu estou vendo aqui, tá? Você vai dar lá. Pastora, eu não sou casada. E eu não me lembrei de ninguém que eu pudesse abençoar. Aí você vai fazer, sabe o quê? Se você não tem ninguém na sua família acessível para isso, você vai eleger alguém da sua igreja para você poder abençoá-lo. E aí você vai entregar. Tá? Faz isso junto com a esposa dele e fala assim, olha, eu tive uma direção hoje de hombridade e eu sou tão grata pelo seu marido. Você me ajuda a honrá-lo? Me ajuda a pensar alguma coisa que eu possa abençoar a vida dele e ser grata, tá bom? Bora tirar foto? Bora? Já oramos? Já oramos. Já tiramos foto? Não tiramos. Então, que Deus abençoe seu dia de hoje, primeiro dia de maio. Ficaria aqui a tarde toda, mas não posso não, que eu vou honrar o meu marido hoje. Fico aqui falando as coisas, inventando as coisas, depois falo, e agora? Agora sou eu, né? Bora, bota aí o livro. Pastora, não tem o livro. 2 opções. Comprar o seu livro, adquirir o seu livro e tê-lo, ou e seguir para o próximas fotos você ter o seu, ou trazer a sua Bíblia e apresentar. Então, vou ficar com as 2 coisas, para poder honrar quem não tem o seu livro, tá? Bora. Minha Bíblia recalchutada de... Quem que está tirando a foto?